Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 16. Eu quero ler do verso 7 até o verso de número 12. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 12. Nós vamos percorrer praticamente todo o capítulo 16, mas vamos apenas ler esse trecho das Escrituras. 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 7 ao verso 12, assim nos diz a palavra de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Que a graça do nosso Deus nos abençoe com a sua bendita palavra. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Senhor, nossos corações estão alegres e nossas almas rejubilam em Tua presença. É maravilhoso, Senhor, podermos estar diante de Ti mais uma vez. Nesse dia tão significativo e tão especial para todos nós, momento em que o nosso coração deseja apenas render graças ao Senhor por Sua infinita bondade e Sua doce misericórdia. A Tua palavra é pão que alimenta a nossa alma, é água que sacia a sede de nosso coração, é bússola que nos aponta a direção a seguir, é a razão máxima que nos faz estar aqui nessa noite. Nós precisamos mais uma vez ouvir a Sua voz, Senhor, e nós Te suplicamos, fala conosco por meio da Tua santa palavra, traz edificação às nossas vidas, traz refrigério ao nosso coração, confronta-nos se for preciso, mas não permita, Senhor, que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos até aqui nesta noite. Se aqui entre nós existir alguém, Senhor, ou a nos acompanhar à distância pelos meios de comunicação, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje é uma noite muito especial para nós. Momento em que temos a oportunidade de agradecer a Deus. Agradecer pelas muitas bênçãos que Ele tem nos concedido. Sem dúvida alguma, são incontáveis as conquistas, os favores e as demonstrações de misericórdia que o Senhor Deus, Ele tem dado a cada um de nós aqui neste lugar. Se fosse possível, tentarmos dimensionar ou enumerar os inúmeros afagos do Senhor para conosco, através de sua provisão, do seu cuidado, da sua misericórdia, simplesmente levaria toda a nossa vida e ainda assim não conseguiríamos aplicar uma exatidão clara diante de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Estamos nos aproximando do findar de mais um ano que certamente foi preenchido de momentos alegres, mas também de momentos difíceis. Um ano que deve ter sido de conquistas, mas também de perdas. Um ano em que nós conhecemos pessoas novas, mas talvez tenhamos que nos despedir de pessoas queridas.
Um ano que sempre é imprevisível, e certamente foi imprevisível, em todas as suas dimensões e em todos os seus acontecimentos, em sua vida, na minha vida e na vida de qualquer ser humano que exista sobre a face dessa terra. Mas a Escritura nos convida, do primeiro ao último livro, a termos uma postura de gratidão ao Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar em Deus, e ele vai insistir: outra vez vos afirmo, alegrem-se no Senhor, pois nosso coração precisa estar sempre cheio de gratidão. O texto que acabamos de ler no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, do verso 7 até o verso 11, embora vamos correr até o verso 36, ele mostra-nos um povo que evidencia gratidão para com o Senhor e é estimulado pelo Senhor a ter um coração grato, cordato e satisfeito em Deus. O texto está contextualizado em uma grande vitória alcançada pelos israelitas após um intenso período de perdas e batalhas. Finalmente a arca do Senhor havia sido resgatada. O símbolo visível da presença de Deus novamente estava no meio do seu povo. E os israelitas se alegravam e jubilavam e exaltavam o nome do Senhor com profunda gratidão, através de suas canções, de seus gestos, de suas atitudes, pois finalmente a joia mais valiosa de Israel havia sido recuperada. A arca, o símbolo visível da presença de Deus, da jornada ao lado do Senhor, agora novamente estava diante do seu povo. Nós então vimos que Davi, ele vai incumbir Asaf, um dos grandes autores de salmos do Antigo Testamento, a compor canções, a escrever canções, mas essas canções tinham um único propósito: o propósito de exaltar a gratidão e de louvar a Deus pelos seus grandes feitos. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Crônicas capítulo 16, e eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, e de forma muito objetiva compreender junto com você, como que nós devemos ser um povo grato ao Senhor. A primeira verdade está justamente dos versos 8 até o verso 13, em que a Escritura nos diz: rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós descendentes de Israel seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Esses versos trazem importantes informações, mas a verdade central que salta desses versos que nós acabamos de ler é a verdade que nós precisamos tornar as maravilhas do Senhor conhecida de todos os povos. E como que nós vamos tornar público o favor do Senhor para conosco? Nós vamos fazer isso através dos nossos cânticos, nós vamos fazer isso através das nossas atitudes, nós vamos fazer isso através de nossa adoração. O texto começa dizendo que devemos render graças ao Senhor e invocar o nome do Senhor. E então o texto vai dizer: façam conhecido entre os povos os seus feitos. Sim, nós precisamos tornar os feitos do Senhor em nossa vida notório a todas as pessoas. E por que isso é tão importante no pensamento do autor bíblico e é tão presente na narrativa? Porque Deus, ele tem ojeriza pela murmuração. Deus, ele tem um profundo sentimento de rejeição para com um espírito ingrato. Mas o coração de Deus se alegra e se deleita em todo aquele que traz na sua alma um profundo senso de gratidão. Deus, ele tem prazer nos seus filhos quando os seus filhos tornam os seus grandes feitos conhecidos através de suas canções. Ele vai dizer: cantem salmos e narrem todas as suas maravilhas. Ele vai dizer: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Nós temos cantado sobre o quê? E nós temos falado sobre o quê? Como eu disse no início, nós estamos nos aproximando do findar de mais um ano. E quais são os pensamentos que têm preenchido o seu coração? Qual é a sua avaliação e a sua análise de sua jornada do dia 1º de janeiro de 2024 até este exato momento, dia 28 de novembro de 2024?
O seu coração está cheio de gratidão ou a sua alma está emaranhada de insatisfações e o seu ser está tomado por injúrias diante do Senhor? Você consegue encontrar na sua vida motivos de gratidão? Você consegue enxergar na sua vida razões para louvar a Deus? Você consegue perceber na sua existência até este exato momento circunstâncias nas quais Deus foi generoso com você? Se você consegue enxergar essas coisas, então você precisa transformar essas coisas em canções de adoração ao Senhor. E você precisa transformar essas coisas em verdadeiras melodias que exaltam o poder do Senhor. E você precisa transformar todas essas bênçãos em verdadeiras poesias que enaltecem o favor do Senhor. E é exatamente isso que Davi está dizendo a Asaf: vocês precisam compor hinos para exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor nos foi favorável, porque o Senhor nos deu vitória, porque o Senhor nos atendeu em nosso momento de angústia. É preciso que você transforme as suas satisfações em louvores a Deus. E isso é maravilhoso, porque somos chamados a nos tornar testemunhas daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Lá em Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 até o 24, o profeta Jeremias, diante da devastação que estava Israel, ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que Jeremias está dizendo é exatamente o que o livro de Crônicas está nos chamando a fazer. Jeremias está diante de uma cidade destruída. Jeremias está diante de um verdadeiro massacre. O povo havia sido exterminado depois de 2 anos de cativeiro. E diante daquela devastação, o que é que o profeta então declara? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode gerar esperança. E o que é que me traz esperança? As misericórdias do Senhor. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que é que eu quero trazer à minha memória? Aquilo que me trará esperança. Em que eu quero estabelecer o meu foco central? Naquilo que me traz esperança. Em que eu vou depositar a minha atenção? Naquilo que pode me dar esperança. Com uma economia descontrolada, eu quero focar naquilo que pode me dar esperança. Com taxas de desemprego altíssimos, eu quero focar naquilo que pode me dar esperança. Com mortandades, doenças, enfermidades, pestes, pandemias, eu quero focar naquilo que pode me dar esperança. Com o mundo vivendo os auspícios de uma grande guerra, eu quero focar naquilo que pode me dar esperança. E o que é que me traz esperança? As misericórdias do Senhor são a razão, a causa de nós estarmos aqui nessa noite. É por causa do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nas primeiras horas desse dia, todas as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, elas foram renovadas. O favor de Deus está conosco, e é por isso que nós podemos cantar. O favor de Deus é sobre nós, e é por isso que nós podemos celebrar. A bondade de Deus está estendida a nós, e é por isso que nós não vamos ter uma língua prevaricadora, murmuradora, reclamona de tudo. Não, ninguém suporta gente que reclama de tudo. Já andou perto de gente que reclama de tudo? Chega da indigestão, constipação. É terrível andar perto de gente que reclama de tudo. Se o ar está ligado, está frio demais. Se não está ligado, está quente demais. Se tem água para beber, eu gosto de água com gás. Essa água é sem gás. Está sem sal, está com sal demais. Vamos de carro, eu não gosto de carro, eu prefiro de ônibus. Vamos de ônibus, não, eu prefiro de carro. Vamos de helicóptero, no foguete do Elon Musk, que dá ré também agora, vamos fazer alguma... Não, nada está bom para você. Andar perto de gente que reclama de tudo é insuportável. Mas o coração do cristão não é assim. O coração do cristão, mesmo diante da adversidade, ele sempre procura enxergar as coisas na melhor perspectiva. A perspectiva de quem tem um coração grato.
Às vezes o que você acha que está dando errado, na verdade está dando muito certo. É porque você não tem bola de cristal e você não consegue prever o futuro. Muito pelo contrário, você é limitado e circunstancial. Você só consegue ver o que está diante dos seus olhos agora. Você não sabe o que o amanhã vai trazer. E às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginou, planejou hoje, mas porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é melhor do que o seu, porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como nós queremos, nós temos um coração grato e olhamos tudo com a perspectiva da gratidão. Isso é grato. Saber perceber o que existe de positivo ao nosso redor. Esse dia de ação de graças nasce há muito tempo atrás, ainda no século XVII, quando cristãos congregacionais, depois de enfrentarem um inverno rigorosíssimo nos Estados Unidos, quando estavam iniciando a colonização daquele país, e quase que todos eram exterminados pelo inverno e pelo frio caustigante, eles conseguem ter uma farta colheita. E o que é que eles fazem? Eles celebram, eles cantam e eles exaltam a Deus. Eles não ficaram com os seus olhos fitos nas perdas que eles tiveram, porque pessoas morreram naquele inverno. Eles não ficaram focados nos danos econômicos que sofreram, porque prejuízos financeiros aconteceram naquele inverno. Mas tão logo o sol raiou e a geleira derreteu, e a mesa farta estava diante dos seus olhos, eles só se lembravam de agradecer ao Senhor, porque afinal de contas eles estavam vivos. Você entende o que é isso? Nós temos que focar nas coisas que de fato agradam a Deus. E o que é que agrada a Deus? Um coração grato. Quando nós vamos tornar os feitos do Senhor conhecidos, narrar as bênçãos do Senhor, as vitórias que o Senhor tem dado a você, as conquistas que o Senhor tem dado a você. Mas talvez você me diga: pastor, eu estou chegando perto do fim do ano e não conquistei nenhum pau para dar numa cachorra cega. Não importa, você está vivo e está respirando, já é uma grande coisa. Porque você não merece nem viver, mas Deus está sustentando você vivo. Isso é bênção. Às vezes o que parece estar dando errado, está dando muito certo, no propósito de Deus. Eu já contei essa história aqui. Uma vez eu fui a uma cidade vizinha, eu e minha esposa, que ela tinha que resolver um negócio. E aí eu sou um pouco mais demorado no processamento do tempo. Eu não sou atrasado. Eu só demoro um pouco o processamento do tempo. E aí nós saímos e ela já foi me xingando logo na saída de casa. Olha a hora, tá vendo? Estamos atrasados. Quando pegamos a pista, um caminhão entrou na nossa frente. Você não vai passar esse caminhão não? Eu falei: vou não. Agora é que nós vamos chegar atrasado mesmo. Esse caminhão não anda. Olha, e haja me esculhambar. Com palavras santas, claro. Filho de Belial, né? Filisteu. E por aí vai. E o caminhão na nossa frente e a gente de boa. E haja lamoei. Aí claro, a essa altura, eu já estava na caixa do nada. Claro. Aí de repente um cavalo atravessa a BR e bate de frente com o caminhão. Se aquele cavalo tivesse batido no nosso carro, se aquele caminhão não tivesse ali, o que é que tinha acontecido? Eu estava na terra do pé junto a essa altura. Porque do jeito que eu sou mole, eu morri e ela ficava. Aí ela disse: que coisa, né? Eu disse: pode pedir perdão. Estou pronto para ouvir o seu pedido de perdão, porque você me esculhambou até aqui, mas graças a Deus que esse caminhão estava aí na frente. Aquilo que parece estar dando errado, pode parecer errado para você, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E é por isso que nós temos que ter um coração grato. Grato quando o Senhor nos atender, e grato quando o Senhor nos disser não. Grato quando conquistarmos o que desejamos, e gratos quando não alcançarmos o que queremos. Deus sabe todas as coisas e o melhor para as nossas vidas. Mas não somente isso. Se é preciso tornar os feitos do Senhor conhecidos, nós temos que ser gratos, pois o único e fiel e verdadeiro Deus estabeleceu um pacto conosco. Veja o que diz o versículo 14 até o 18 de 1 Crônicas 16. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra.
lembram-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto a Israel, por aliança perpétua. Dar-vos-ei a terra de Canaã, como um quinhão da vossa herança. A palavra-chave desses versículos aqui é a palavra aliança perpétua. Por que nós temos que ter um coração grato? Primeiro, porque nós temos que tornar conhecido dos homens o que Deus tem feito de bom na nossa vida. E segundo, porque o único e verdadeiro Deus que existe neste mundo fez uma aliança conosco. E a razão de nós estarmos vivos é porque nós temos uma aliança com Deus. E a razão de sermos abençoados é porque nós temos uma aliança com Deus. E o fato de estarmos de pé, mesmo depois de tantas lutas e provações, é porque nós temos uma aliança com Deus. Uma aliança que é perpétua. Deus fez essa aliança com Abraão, estendeu a Isaque, estendeu a Jacó, estendeu a Israel, estendeu ao seu povo, e essa aliança chega até nós. Qual é a maior bênção que você tem? Não é a sua família, não são os seus bens, não é a sua saúde, não é o seu sobrenome, não é a sua conta bancária, não é absolutamente nada que você possa construir nesta terra. Qual é a maior bênção que você tem? Você tem a salvação em Cristo Jesus. Você tem um pacto com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Porque todas essas coisas que eu já mencionei aqui, elas podem ser arrancadas de você. Mas a sua comunhão com Cristo, ninguém pode romper. A Bíblia diz, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, ou qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Posso perder tudo. Posso perder a saúde, posso perder a família, posso perder os bens, posso perder o emprego, posso perder absolutamente todas as coisas que conquistei, mas se eu tenho o Senhor, o meu coração está constantemente cheio de gratidão. Porque nessa noite nós temos que celebrar, porque nós temos uma aliança com Deus, nós temos um pacto com Deus, nós temos um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso conosco. E qual é a outra razão porque nós temos que celebrar? Veja os versos 19 a 22. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Qual é a terceira razão para a qual eu preciso me alegrar e ser grato ao Senhor? Porque eu sou extremamente fraco. Você é fraco. Você não é forte. Uma topada, dependendo do jeito que você cair, você é despachado para o cemitério. Uma gripe, dependendo do seu estado imunológico, você está ferrado. Pode ser que hoje você morra. Amém? Amém o quê? Está lá para... É assim que a gente pega o povo cochilando. Você está entendendo? Você é frágil. Você é como um cristal, qualquer coisa quebra você. Eles eram um povo pequeno, que viviam peregrinando de um lado para o outro. Mas o que Asaf está declarando? O Senhor os protegeu e o Senhor repreendia os reis, dizendo, não toquem nos meus filhos, não toquem nos meus ungidos, não toquem no meu povo. Você é extremamente pequeno, mas o Deus que nós servimos é extremamente grande. Nós somos extremamente fracos, mas o Deus a quem nós entregamos a nossa vida é extremamente forte. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Nós somos criaturas temporais, Ele é eterno. A gente um dia vai passar, Ele durará para sempre. Então a gente pode ter um coração grato, porque ainda que somos pequenos, o nosso Deus é forte e tem sido a nossa fortaleza. No Salmo 46 ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente
nas tribulações. Por isso nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso que nós estamos de pé, porque o Senhor está cuidando de nós. E isso tem que encher o nosso coração de gratidão. Não é a sua força. Pelo seu braço você não vai longe. É a força do Senhor que está estendida sobre as nossas vidas. E isso deve gerar em nós gratidão. Essa profunda gratidão, porque mesmo sendo pequenos, fomos guardados pelo nosso Deus, por amor do seu nome. Deus tem protegido você e você nem tem ideia disso. As grandes coisas que Deus faz por você, talvez você não perceba 1/3 delas. A Bíblia diz, a sua casa está protegida, não é pelo serviço de segurança remota que você contratou. Não são as cercas elétricas, os muros altos. O guardinha da motinha que anda na sua rua apitando de madrugada. Não são essas coisas que protegem você. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a tua casa... Pois é. Você estava vindo para cá, talvez você tenha passado por malfeitores, mas Deus não deixou que eles fizessem mal a você. Você não faz ideia, eu não faço ideia. O fato é que o Senhor está cuidando de nós a todo momento, porque nós somos pequenos. É Deus quem cuida da nossa família, é Deus que cuida dos nossos filhos, é Deus que cuida da nossa casa, é Deus que nos sustenta. Ele provê todas as coisas. Nós somos um povo pequeno e fragilizado, contra todas as expectativas desse mundo. Mas o nosso Deus é forte, poderoso e eterno. Mas vamos avançar? Olha os versos 23 até o 27. Por que nós temos que ser gratos ao Senhor? Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Por que nós temos que ter um coração grato? Porque gratidão é parte inegociável do firme fundamento que é o Senhor. Nós temos que ser gratos. Por que nós temos que ser gratos? Porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor, Ele é poderoso. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por qual razão? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quem é maior do que o nosso Deus? Ninguém. Quem pode mais do que o nosso Deus? Ninguém. Quem é capaz de fazer mais do que Deus? Ninguém. Somente o Senhor e mais ninguém. E é por isso que nós temos que exaltá-lo. E é por isso que nós temos que engrandecê-lo, e é por isso que nós temos que bendizê-lo, porque ele é temível mais do que todos os deuses. Ninguém é como ele, ninguém está perto dele, ninguém se assemelha a ele. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Cristo é a razão de nós estarmos aqui. E somente Cristo e mais ninguém. Entende? Preguemos o fundamento de nossa gratidão. E qual é o fundamento da nossa gratidão? É o Senhor. É Jesus, nós conhecemos Jesus. Sim. Porque não se trata da gratidão pela gratidão. Não, se for a gratidão pela gratidão, não faz diferença. Mas se trata da gratidão consoante ao o firme fundamento, inigualável que é o Redentor. Então nós temos um coração preenchido de satisfação, porque nós conhecemos a Deus. E nós declaramos ao mundo que Ele é o Senhor. E então o que é que nós somos convidados a fazer neste momento de gratidão? Do verso 28 até o verso 33, nós somos convidados a entrar num coral, a nos unirmos a um grande coral, para exaltar ao Senhor em um grande hino de louvor e adoração. O verso de número 28 diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos.
Vamos parar aqui um minutinho. O nosso louvor não é algo exclusivamente nosso. O nosso louvor tem que ser o louvor de nossa casa. Nossas famílias precisam exaltar o Senhor. Nossas famílias precisam louvar ao Senhor. Não é só o esposo, não é só a esposa, não é só os filhos, é a nossa casa reunida, exaltando o Senhor, tributando ao Senhor glória e força. Então a nossa casa tem que ser um lugar em que Jesus de fato é conhecido através da nossa adoração, através do nosso louvor, através da nossa exultação. A pergunta que se faz é: a sua casa tem sido conhecida como uma casa que se exalta o nome do Senhor? A sua casa tem sido conhecida como uma casa que nós tributamos louvores ao Senhor? Ou a sua casa tem sido conhecida como uma casa em que não existe verdadeira alegria? Eu não estou falando de alegrias circunstanciais. A Bíblia diz, Cristo disse, que nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de quem? De uma criança. Como é que é o coração de uma criança? Ele é materialista? Não. Pelo menos não devia ser, né? Hoje em dia o negócio está meio complicado, mas não devia ser. Às vezes se preocupa de dar aos nossos filhos o brinquedo mais caro que existe na loja. E às vezes ele fica muito mais feliz com aquele boneco de plástico do camelô. Mas a gente acha que é o brinquedo caríssimo que vai fazer ele feliz. Não é assim? Às vezes a gente acha que o que vai fazer a nossa esposa feliz é aquela joia caríssima com uma pedra de rubi. Não que ela vai ficar triste, que ela não vai. Lógico que não vai. Ninguém vai fazer aqui falsa modéstia também não. Mas às vezes é só um gesto de amor e carinho que fará ela feliz. Às vezes a gente pensa que o que vai deixar o nosso marido feliz é se a gente der aquela maleta de ferramentas ultramodernas. Ele vai ficar feliz. Mas às vezes ele fica muito mais feliz se você não encher a paciência dele porque ele não lavou a louça. Entende? Nós dimensionamos as coisas por um ângulo errado. Nossa família tem que ser feliz quando nós tivermos uma mesa farta, mas ela também tem que ser feliz quando nós estivermos num período de escassez. A gente tem que ter uma casa feliz quando os nossos corpos estiverem cobertos de roupas caras e luxuosas, mas a nossa casa também tem que ser feliz quando roupas simples cobrirem o nosso rosto, porque não se trata daquilo que nós temos nesse mundo, se trata de conhecermos a Deus e louvarmos a Deus com glória, poder e força. É isso que ele está dizendo: tributai ao Senhor, ó família dos povos. No verso 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Se nós trazemos a Deus as nossas ofertas, não são essas deliciosas frutas, não. Qual é a oferta que interessa ao Senhor nesta noite? É o louvor que brota dos seus lábios, é o seu sentimento de gratidão. Entende? Verso 30, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. O que é que nós estamos aqui fazendo nessa noite? Nós estamos aqui agradecendo a Deus e declarando ao mundo que o nosso Deus governa sobre todas as coisas. Mas se você vive no mundo que eu vivo, você sabe que as notícias são pessimistas. Se você vive na terra que eu vivo, você sabe que as coisas parecem ter fugido dos trilhos. Se você vive no mundo que eu vivo, você sabe que as perspectivas para um futuro próximo não são muito animadoras. Mas se você vive no mundo que eu vivo, conhecendo o Deus que eu conheço, você sabe que todas essas coisas não são nada, pois sob o trono da eternidade o Senhor está sentado governando todas as coisas. Então nós exaltamos o Senhor, nós bendizemos o Senhor, nós engrandecemos o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está controlando tudo. Todas as coisas em nossas vidas estão debaixo do domínio de Deus.
a minha vida, a sua vida. Alegrem-se os céus, diga-se entre as nações, reina o Senhor. 32, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. O que é que o salmista está dizendo? Ele está nos apresentando os diversos ambientes da criação, e ele está nos convidando a engrossar esse coro da criação, exaltando o Senhor. O mar, na sua imponência, declara a grandeza de Deus. As matas, nas suas grandes imensidões e nos seus mistérios desconhecidos, exalta a grandeza de Deus. Os mais altos montes proclamam que existe um ser superior a eles. A pequena criatura, a maior de todas as criaturas, revela a existência de um Criador. O universo que funciona em perfeita harmonia, o cosmos sobre a nossa cabeça, os planetas alinhados, todos os corpos celestes em movimento, tudo obedece rigorosamente à ordem do Criador, e eles estão louvando o Criador nesse exato momento, e a Bíblia me convida a entrar nessa fileira, para também exaltá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, porque Ele controla tudo isso, e controla a minha pequena vida, e controla a minha insignificante existência, e controla exatamente quem eu sou. A Escritura diz que Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Na minha é fácil de descobrir. Mas Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Deus conhece a sua cadeia completa de DNA. Antes de você ser gerado no ventre de sua mãe, o Senhor já te conhecia. Entende? Este extraordinário Deus é o Deus da nossa adoração, e é esse Deus que nós rendemos graças, porque na sua imensidão Ele tem cuidado de nós. Porque nós estamos aqui para fazer o que o verso 34 até o 36 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa expressão no Salmo 136 se repete do primeiro ao último verso. Por que nós adoramos o Senhor? Porque Deus é bom. Mas pastor, eu estou com câncer. Deus é bom. Eu perdi uma pessoa amada da minha família. Deus é bom. Eu estou desempregado. Deus é bom. Minha família está aos avessos. Meus filhos estão nas drogas. Deus é bom. Perdi a minha casa, estou morando de aluguel. Deus é bom. Bati meu carro, vou andar a pé. Deus é bom. Estou sofrendo, mas Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Deus ama você. Eu não sei quem ensinou a você a medir o amor de Deus com base nas coisas que você tem. Nada do que você tem é capaz de dimensionar o amor de Deus por você. Todas as coisas materiais que você tem são insignificantes diante da bondade de Deus sobre você. A bondade de Deus sobre você permitiu que você chegasse até aqui. Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, e eu nasci na iniquidade. Eu já nasci merecendo ir para o inferno. Mas Deus é tão bom, que enviou o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, a fim de redimir a minha culpa, e de me dar o direito de morar na gloriosa Jerusalém. Esse direito me foi dado, e é por isso que eu sou grato. Nós temos que aprender a agradecer pelo dom da vida. Temos que aprender a ter o que Paulo dizia, contentamento. Ele vai dizer a Timóteo: você tem o que comer? Você tem o que se manter? Você tem onde se abrigar? Seja contente. Contentamento. Precisamos ter contentamento.
verso 35. Dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. O pano de fundo dessa celebração registrada em 1 Crônicas capítulo 16 é a chegada da arca. A arca trouxe essa frenética postura, essa exultação do povo. O que é que nos faz celebrar? Existe algo muito superior que está voltando para nós. Não é a arca. Existe algo muito maior que está vindo ao nosso encontro. E nós também devemos nos alegrar. Existe algo extraordinário que se aproxima a cada hora que passa de nós. Jesus Cristo está vindo ao nosso encontro. E é por isso que nós temos um coração grato. Não por aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele nos ofereceu. Jesus está vindo. Jesus está chegando. Jesus está voltando. E é por isso que nós vamos nos alegrar. E é por isso que nós vamos ter um coração grato. E é por isso que nós vamos bendizer ao Senhor. Não dimensione a sua gratidão pelas coisas que você ganhou ou você perdeu. Dimensione a sua gratidão pela certeza de que neste mundo caído, você é um escolhido do Senhor, para viver na sua presença, para estar junto dEle, em comunhão. Rico ou pobre, bonito ou feio, alegre ou triste, em toda e qualquer situação, tendo um coração grato ao Senhor. Que Deus nos ajude a ter esse coração. Que Deus nos ajude a ter essa postura. Que Deus nos ajude a celebrarmos, a exaltarmos e a bendizermos o doce e precioso nome de Jesus. Jesus está vindo. A arca voltou para Israel. Cristo está voltando para a sua igreja. E é por isso que nós nos alegramos no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende. Por quê? Eu venci o mundo. A nossa vitória está no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curva a sua fronte, fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos te bendizer nesse momento, por sua infinita e doce misericórdia. Nós queremos te agradecer porque a sua bondade, ela dura para todo sempre. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem mostrado todos os dias o seu favor para conosco, o seu cuidado, a sua generosidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque se estamos aqui nesse momento é porque a tua mão poderosa tem nos sustentado de pé. Se nós estamos aqui nesse instante é porque o seu favor, ele está estendido até nós. Nós queremos te louvar, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar. Nós queremos te louvar, Senhor, pelas nossas vitórias e também queremos te louvar pelas nossas derrotas, porque até mesmo em meio às nossas perdas, o Senhor estava ao nosso lado e o Senhor nos ensinou a depender mais de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas muitas vezes que Tu nos curaste das nossas enfermidades. Obrigado pelas muitas vezes que Tu não permitistes que faltasse o pão na nossa mesa, que não faltasse o calçado aos nossos pés, a roupa ao nosso corpo. Obrigado, Senhor, pelas incontáveis vezes que o Senhor nos protegeu das iniquidades desse mundo. Obrigado por guardar os nossos filhos.
Obrigado por ter nos dado a família que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo mais precioso de todos os dons, conhecer a Jesus Cristo e tê-lo como nosso único Salvador. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse ano que está quase terminando. Obrigado pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Nós te damos graças de todo o nosso coração. Nós te damos louvor de toda a nossa alma. Nós te exaltamos com todo o nosso ser. Nós te bendizemos no poder e na autoridade do teu Espírito. Nós te engrandecemos, ó Deus da nossa vida. Seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado para todos sempre. Ouve a nossa oração, recebe a nossa gratidão, pois nós assim oramos, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.